né? Como um hospital, eu vou buscar cura, Deus vai me curar, né? Mas as maiores referências da igreja na palavra, tá? É um lugar de guerra, né? De exércitos. O próprio Deus é chamado no Antigo Testamento de o Senhor dos Exércitos, né? Então, assim, é muito importante nessa manhã que a gente saia daqui pronto para essa batalha, porque o nosso inimigo, um deles, né, não é um inimigo que tem, né, fair play, vamos dizer assim, né? Vocês todos sabem o que é fair play? Vocês sabem o que é? É o jogo justo, é um jogo com ética, né? Então, ele não é que nem aquele boxer que quando ele dá um soco, né, e o adversário cai, o juiz entra ali no meio e para, e conta, né? Não tem contagem de 10 segundos para ver se o outro se recupera ou não, né? O inimigo joga a gente num fosso e tira a escada. Quanto mais a gente cai, mais ele quer nos afundar. Porque ele não joga limpo, tá? Ele não joga limpo. E ele usa aquele, né, ponto cego. Sabe o que é ponto cego? Quem já teve a experiência de dirigir assim um carro, né? Aí, às vezes vai mudar de faixa, quando vê aquele... Você não viu que tinha alguém passando porque estava no ponto cego. Às vezes ele não olha. O inimigo gosta muito de ponto cego, gosta de estratégias como cavalo de Troia. Ele não diz a verdade. Ele usa meias verdades. Ele é o pai da mentira. Ele não joga limpo. Tá? Então, o Hugo leu aqui com a gente a armadura do cristão, capítulo 6, e aí ele leu aqui o versículo 11, né? Revesti-vos da armadura de Deus para que possas resistir às ciladas do demônio. Né? Ciladas, armadilhas. Essa palavra em grego tem a mesma raiz de método, aos métodos do inimigo. Ele não joga limpo, ele usa métodos diferentes. Com Marcos, ele vai usar um método. Com Hugo, ele vai usar outro método. Com Alzira, outro método. Para cada um de nós ele tem um método. Não se desespere, mas não se assuste. É isso, tá? A palavra de Deus disse, o Hugo falou aqui, ele está à espreita, né, nos observando, e vai usar o nosso ponto cego, Fernando. Você que está em casa. Ele vai usar, né, aquilo que você aparentemente vai revestir, né, com uma embalagem, né, belíssima, porque ele sabe que aquilo vai te seduzir, e por isso, hoje nós vamos falar agora, nesse momento, da armadura de Deus, e aí, como o Hugo adiantou para vocês, a gente vai falar de cada uma delas, tá? Nós vamos ler a partir do verso 14, versículo 14. Você pode abrir aí a sua palavra de Deus, no capítulo 6 de Efésios. Nós vamos ler capítulo 6, Efésios 6, versículo 14, a partir do 14, tá? Vamos do 14 até o 17. Mas antes de eu ler com vocês, é importante, né, mencionar e falar com vocês que muita gente, eu tenho uma dificuldade que eu vejo às vezes muitos irmãos, né, católicos, né, evangélicos, orando essa palavra, né, Efésios 6, versículo 14, 15, 16 e 17, às vezes olhando essa palavra como se fosse assim, algo a ser orado, como se fosse algo que, uma espécie de proteção, quando na verdade para mim, engraçado, eu sempre encarei essa palavra como um exame de consciência. Engraçado isso. Vocês vão achar engraçado, mas vocês vão ver. Eu acho que a armadura do cristão é muito menos algo que deve ser orado para algo que deve ser vivido. É um procedimento que Paulo está explicando para os cristãos de Éfeso. Vejam, a epístola de Efésios é dividida em 3 partes. Tá? A primeira parte, Paulo fala do mistério da salvação, daquilo que Deus, que a Santíssima Trindade fez em nós. Tá? Então, Efésios 1, Efésios 2, é tão bonito, né? Ele termina com aquela frase tão linda que a gente sempre cantou, né? Todo joelho se dobrará no céu, na terra e até debaixo da terra, né? E dirá que toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele fala da eleição que o Pai nos fez, da salvação de Cristo, né? E do poder do Espírito que faz em nós, que age em nós. Na segunda parte da carta aos Efésios, Paulo fala
Eu sou apaixonado pela carta aos Efésios, gente. Estava falando com a Eneida que eu amo a carta aos Efésios. Só tem uma carta de Paulo que eu gosto mais, que é Filipenses. Essa aí, então, quando eu começo a ler, eu começo a chorar, que eu acho lindo Filipenses. Mas Efésios é tão bonito, porque na segunda parte ele fala do mistério da igreja. Aí ele vai falar da igreja, né? Como ela, dessa obra maravilhosa que Jesus deixou para nós, a igreja, né? Só que o inimigo, obviamente, quer roubar, matar e destruir. Então, na terceira parte de Efésios, e aí que vai finalizar com a armadura de Deus, Paulo fala da conduta dos cristãos, né? Ele começa falando duro, né, sobre certas condutas dos efésios, né? Não sei se vocês sabem que Éfeso era uma cidade litorânea, né? E era uma grande cidade da antiguidade. Grande. Hoje não sobrou pedra sobre pedra, né? Mas era a Éfeso de Artemis, né? Ou da deusa Diana. Lá tinha um templo, né? A deusa Diana, ou Artemis, né? E não sei se vocês sabem que o culto à deusa Diana, ele incluía sacrifícios, não se choquem, tá? Sexuais. Então, as sacerdotisas de Diana desciam do templo, nos festivais de Diana, né? Tinham relações sexuais com os homens que encontravam na rua, dentro do templo, ou seja, era uma cidade, né? Parece como aí que tem aqui, né, no Brasil, na época do carnaval, né? Era uma cidade que cheirava a esses pecados, por isso que Paulo é tão duro, né, em relação à libertinagem, porque ele está falando dessa conduta. Ó, nós somos cristãos, nós estamos aqui, mas nós não estamos no mundo, né, como Hugo disse. Tá? Então, nós temos os três inimigos, né, o inimigo de Deus, o mundo e a concupiscência da carne. Mas nós não somos cristãos, estamos levados a isso. Então ele fala dessa conduta, mas vejam como não é um moralismo, simplesmente. No final, ele nos dá o remédio para resistir a tudo isso, para lutar contra isso. E é nesse contexto que entra a armadura do cristão. Tá? Então, é muito mais o que eu vou fazer, como eu vou proceder, como é que eu vou agir, né? Do que fórmulas mágicas que eu vou orar, né, contra o inimigo. Não vai adiantar nada você orar a armadura do cristão, você pegar Efésios 6, 14 e ler, se você não viver. Amém? Para ver se você está acordado, fala para o irmão que está do seu lado, você tem que viver. A armadura do cristão é para ser vivida. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Vamos ler tudo do 14 ao 17. Depois eu vou falando de cada uma delas, tá? Ponto por ponto. Então, vamos lá. Vamos juntos? Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Muito bem, a nossa armadura então tem 6 componentes. Vamos falar de cada um deles para você entender por que é algo que você tem que viver. Que é preciso que você faça, inclusive, um exame de consciência, para ver se você está com essa armadura, se você está vestindo ou não. Impressionante. Eu faço exame de consciência com essa palavra. Então, qual é a primeira peça? É o cinto da verdade. Cingidos com o cinto da verdade. Né? Para que serve um cinto, gente? Vamos lá, em geral. Para que serve? Para segurar a calça, né? Eu mesmo estava saindo de calça sem o cinto, essa calça estava frouxa, né? Fui lá e coloquei o cinto. O cinto preserva a estrutura da roupa, não é isso? Você com o cinto, você consegue se estruturar, coloca a camisa, a roupa e fica, né, seguro. Nos soldados romanos, eles usavam o cinto para segurar a espada, né? Ele tinha né, tinha um orgulho dos cintos. Os cintos dos oficiais eram cravados de pedras preciosas, né? Então, era algo que eles vestiam com muito orgulho. O cinto dá a segurança, né? Então, a primeira coisa na vida do cristão que Paulo está falando, é preciso
falar a verdade, buscar a verdade, viver na verdade. Tá? Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Jesus é a verdade. Para o judeu antigo, gente, não sei se vocês sabem disso, aqui na parte da cintura, principalmente por causa dos rins, era o lugar das emoções. Das emoções. É muito importante isso, porque eu vejo muita gente que se deixa ser guiado, levado pelas emoções. Não é ou não é? Eu conheço muito jovem que fala, eu vou na missa e não sinto nada. Eu não sinto nada. Né? Porque muitos de nós cristãos em geral, não sei se tem algum evangélico irmão assistindo, né? Muitos de nós, a gente se leva pela emoção, né? O culto ou o grupo de oração, ele tem que ter o poder de Deus, né? Você tem que sentir o seu coração abalar. Olha, vai ter dia que vai acontecer, vai ter dia que não vai. É ou não é? Você que já está aqui muito tempo. Tem grupo de oração, tem missa que você entra, não é isso? E você sai, parece que nada aconteceu. E tem muita gente que é guiada pelas emoções. Qual é o antídoto para você se livrar de ser um cristão, né? Que se você tem uma notícia boa, como diz o Hugo, né? Ó vida, né? Tem uma notícia ruim, ó vida. Uma notícia boa, oba, hoje eu vou orar. Como é que um cristão não é guiado pelas emoções? Quando ele veste o cinto da verdade. A verdade. Verdade é Jesus. Hã? Muito importante. Eu tinha pedido uma música para eles que diz assim, eu vou cantar rapidinho, né? Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado por ti, a tua semelhança, Senhor. O meu pecado, teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, e o teu poder renova meu ser, de glória em glória. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Canta comigo. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação. Vocês conhecem a música, tá vendo? Estava cantando, mas todo mundo sabe, né? Por quê, gente? Porque todo mundo está falando ultimamente aí de fake news, né? Vocês já viram? Fake news para cá. Mas o inventor da fake news é Satanás, é o diabo. Ele inventou a fake news. É ele que diz que você não presta, que o seu casamento acabou, que você está endividado porque você não sabe mexer com as suas finanças, que você não é capaz de perdoar. É ele que diz isso. Porque não é isso que a palavra de Deus diz. Você tem que se cingir com o cinto da verdade. O Senhor te capacitou, como disse o Hugo, né? 1 João 4, não é isso, gente? Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Você precisa sempre repetir essas verdades, porque essas verdades, elas vão te dar estrutura espiritual. Elas vão segurar a tua vida espiritual. Você vai ser fincado na rocha, né? A gente tem um salmo que diz, ó Senhor, minha torre forte, né? Ó Deus, guardai-me, em ti me refugio. O refúgio é a verdade. Não? Você foi salvo, você tem o Espírito Santo em ti, e essa é a primeira verdade que com fake news, Satanás quer derrubar. E cuidado, porque às vezes ele usa meias verdades. É que nem aquele cara que, né? Isso aconteceu comigo, né? Estava com a carteira vencida, não olhou para o óleo do carro, não abasteceu o tanque, não encheu o pneu, né? Não pagou IPVA. Aí ele vai andando na rua é parado numa blitz e o carro é apreendido. Ele fala, Senhor, né? Por quê? Eu sou um desgraçado? Não. Sinto-se da verdade. Você é um responsável. Por
que você não pagou IPVA? Por que você não renovou sua carteira? Por que você não cuidou da parte do seu carro? Né? Tem que ser cingido com a verdade. Qual é o mal do mundo? O mal dos cristãos também, né? Gente, nós não podemos abrir mão da verdade. A verdade tem que ser como um farol que brilha a nossa vida. Muitas vezes, a gente não diz a verdade por conta das emoções. Porque você pensa, o que ele vai pensar? O que ela vai pensar? Hã? Muita gente se cinge, não com o cinto da verdade. Muita gente se cinge com o cinto do respeito humano. Esse não dá estrutura não, tá? Esse não dá estrutura. Esse, como disse a irmãzinha ali, a calça vai cair. Vai. Não vai segurar a armadura. Você precisa fazer esse pacto. Outro dia eu estava falando com uma pessoa muito próxima a mim, né? E eu falei para ele, olha, doa o que doer, faça o que você fizer, sempre a verdade. A verdade. Conhecereis a verdade e ela... Então, é o primeiro princípio dessa armadura. Não negocie com a verdade, tá? Faça da verdade algo muito importante. É um exame de consciência. Se você, nesses últimos dias, nesses últimos meses, tem adotado o vício de mentir, eu vou falar que nem um padre falou uma vez aqui na comunidade, né? Jesus deu um adjetivo muito peculiar para Satanás, né? Ele disse que era o pai... O pai de quem? Quem mente é filho de quem? Ué, isso é uma operação lógica, racional. Se ele é o pai da mentira, se eu tergiverso com a mentira, se eu negocio com a mentira, se eu acho que uma mentirinha aqui não faz mal, né? O que vai acontecer? Bom, glória a Deus é que você não vai dar, né, gente? Por isso, isso aqui é inegociável. Muitas vezes eu pensei, por que Paulo começou com o cinto da verdade? Cingidos com a verdade. Realmente, é toda a estrutura dessa armadura. É toda a estrutura. Sem o cinto da verdade, tudo é mentira, né? Se você está baseado numa mentira, todo o castelo que você construiu vai ruir. Até porque a sabedoria popular diz, né? Mentira tem pernas? É ou não é? Então, a verdade. Eu falei que ia ser um exame de consciência, né? Então, importante. A verdade. Fala. Exatamente. E se o cinto não tiver totalmente fixado, como é que você vai fixar a espada, né? Como o Hugo bem colocou. Obrigado, Hugo. Né? Então, cintos cingidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Né? Uma vez eu, falando com Deus sobre esse, eu falei assim, pô, Senhor, por que você não botou, né, o corpo cingido com a toga do juiz, né? Muito mais bonita, couraça de soldado, né? Toga, aquela toga preta, bonita, né? Aí o Senhor falou assim, porque tu quer ser juiz de quem aqui nessa história? Você quer usar a sua justiça para julgar os outros? Ou pior, você quer usar a justiça dos homens? Ou você quer usar a justiça de Deus? Gente, muita gente, e é legítimo isso, né? Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, está preso. Como ele era cidadão romano, ele tinha direito a uma escolta da guarda pretoriana, né? Então, provavelmente, Paulo estava escrevendo assim, olhando para o guarda, né? Falando, que legal, tem um livro coraça, né? Né? Mas, na verdade, pesquisando um pouco mais, eu descobri que, na verdade, Paulo provavelmente, tá? Tirou essa inspiração de Isaías. Isaías 57. Não precisa pegar, não. Eu vou pegar aqui para vocês, eu até separei, você não precisa ir lá, não. Fica em Efésios, tá? Mas eu vou ler para vocês Isaías 59, tá? Isaías 59, 17. Diz assim, deixa eu ler antes, para você entender o contexto de Isaías 59, né? Era uma cidade, o povo de Israel estava perdido, tá? No assassinato, no adultério, na libertinagem, na idolatria. Tanto que no versículo 14, Isaías começa assim, ó, o direito é posto de lado, a justiça se mantém afastada, a boa-fé tropeça na praça pública. Meu Deus, que imagem, né? Interessante, a boa-fé tropeça na praça pública. E não pode ali entrar a retidão. Não achava um homem reto em Israel. Tá? Desaparecida a boa-fé, fica despojado aquele que se abstém do mal.
O Senhor viu com indignação que não havia mais justiça. Viu que não existia nenhuma pessoa e admirou-se de que ninguém interviesse. Então, foi o seu próprio braço que lhe veio em auxílio, e sua justiça lhe serviu de apoio. Vestiu a justiça como uma couraça. Olha aí. Daí que Paulo tirou, couraça da justiça. Vestiu a justiça como uma couraça. Pôs sobre a cabeça o capacete da salvação, que é a outra arma que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vejam, Paulo tira de Isaías. Ele olha para o soldado, mas ele tira dessa passagem. E que justiça é essa, então, que a gente vai vestir? É a toga do juiz? Beth, a toga do juiz você vai vestir? Para julgar todo mundo como cristã católica da comunidade Bom Pastor? É a toga que você vai vestir? Não, é a couraça da justiça. Que justiça? A mesma justiça que Jesus conquistou para nós. A misericórdia, o perdão, o amor. A mesma justiça. Paulo mesmo diz em outra carta que Jesus se fez justiça de Deus. Essa couraça que a gente veste é a couraça da justiça, mas a justiça que nós conquistamos, que nos foi presenteada por Cristo Jesus. Qual é o problema de muitos nós, gente? Muitas pessoas que falam a verdade, que são da verdade, mas que acreditam que a justiça que deve ser feita é a mesma justiça do olho por olho, o Código de Hammurabi. É a mesma justiça, não é isso? Que se ele me fez, ele vai receber. É ou não é, gente? Eu nunca entendi aquela passagem que Jesus fala de dar a outra face, né? Se alguém te desbofeteia, ofereça a outra face. Essa palavra é muito mais como se Jesus exigisse da gente uma criatividade na hora da ofensa, na hora do mal, né? Do que propriamente dar da outra face. Que Jesus quis dizer o seguinte: faça o inesperado. Faça o inesperado. Faça aquilo que o Espírito Santo te move a fazer como couraça da justiça, porque o mesmo Deus que te perdoou, perdoou aquele ofensor também. É muito interessante que a couraça cobre o quê, gente? Cobre o tronco, né? O peito. Como disse o Padre Antônio num podcast aí da comunidade um tempo atrás, ele disse que se fosse atualizado para hoje, seria um colete à prova de balas. Né? A couraça seria aquele colete à prova de balas, né? Que protege os órgãos vitais. Não é isso? Por quê? Porque se você deixa, ao invés de botar o colete da justiça, você coloca o colete da vingança, quem apodrece, desculpa dizer assim, é o teu coração. Quem vai ficar sem respirar porque teu pulmão vai atrofiar é você. Porque você está colocando a couraça da vingança, da justiça meramente humana, do olho por olho, dente por dente. O que Jesus quer de você? É que você coloque essa arma. Você tem surpreendido os seus irmãos quando você é ofendido? Já aconteceu? Você tem ou não? Ou se vem um tapa, toma-lhe outro. Você tem colocado a couraça da justiça. Lembre-se que você é perdoado e aquele irmão, por mais insuportável que ele seja, por mais detestável que ele seja humanamente, por mais que ele tenha te ferido profundamente, ele também foi perdoado por Deus. E a vingança é a Deus, você a justiça. E a justiça é a misericórdia. É o amor. Está vendo como é um exame de confiança, de consciência? É ou não é? Pensa aí. Você tem vestido a couraça da justiça ou a couraça da vingança? Você tem dado misericórdia ou você tem dado veneno? Né? Tem feito... É porque eu detesto chuchu, tá, gente? Chuchu com jiló para a pessoa comer. Para mim é horrível. Se você isso é que não gosta de mim. Né? Aquele chuchu com jiló, né? Na água e sal. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Oh, Deus, misericórdia, né? Tem gente que gosta, mas eu detesto. Enfim, dar a couraça da justiça, esse colete que você coloca, protege os seus órgãos vitais. A gente tem muitas pessoas da ciência aqui, né? Tem Hugo, tem outras pessoas com certeza. Hoje o perdão, gente, ele tem efeitos importantíssimos na nossa alma, nos nossos órgãos vitais.
A falta de perdão, gente, adoece. Está comprovado cientificamente. O perdão é libertador não só espiritualmente, mas também na alma. Não é à toa que os judeus antigos achavam que a alma estava aqui, no peito, né? No coração, o lugar da decisão. Não é isso? Há um salmo que diz isso, o próprio catecismo fala que o coração é o lugar da decisão. Decisão sem justiça, a justiça que vem dele, desculpa, é uma péssima decisão. Amém? Terceiro, vamos lá, volta para Efésios, eu fui desse pulo rapidamente. Terceira arma é os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Ah, que beleza. Já falamos aí do cinto, que é a verdade, da couraça, ou do colete à prova de balas, né? Que é a justiça de Deus, que Ele nos revelou, e agora o calçado. Gente, alguém aqui já calçou um sapato apertado e teve que ficar com ele por um dia inteiro? Só Jesus, né? Aí eu pedi para minha digníssima esposa e meu filho comprarem um sapato para mim. Aí eu falei, ó, meu número é 41, 42. 41, 42. Eu não sei porque que ela acha que o meu pé é pequeno, não sei por quê. Aí ela me trouxe um 40. Aí eu fui dar uma aula no lugar, aí fui com um sapato. Meu Deus, no meio do negócio, eu estava tremendo, estava doendo, o meu dedinho estava formigando, né? Eu estava assim, desesperado, né? Aí eu falei assim, o problema é que eu tinha ido com uma meia antiga e não podia tirar o sapato, por uma questão, vamos dizer assim, né? De cheiro, entenderam? E aí eu falei assim, o que eu faço, meu Deus, me ajuda. Eu não estou aguentando mais, está doendo. E eu fazendo pergunta, dando aula lá e pensando, né? Acho que eu devo ter falado um bando de abobrinha. E eu falava assim, tira o sapato assim, fico sentado com o sapato, e aí vem peixear a sala toda, né? Ou, o que um sapato apertado faz é terrível, não é, gente? Se você calça o sapato errado, né? Você tem um sapato adequado para você fazer, por exemplo, você caminhar na praia, para você ir trabalhar, para você ir num momento de lazer. Existe um sapato adequado, existe um tamanho adequado. E Paulo usa aqui essa inspiração linda, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho. É tudo isso, né? Prontidão para anunciar o evangelho. É muito interessante isso, gente. Realmente, isso aqui eu poderia dizer de uma outra maneira. Assim, fazer o bem, faz bem. Impressionante, né? A nossa fé, como diz o Papa Francisco, não é uma fé estática, né? Uma fé que a gente está aqui e fica na igreja. A nossa fé é de ir ao povo, é de ir àqueles que estão fatigados, cansados, que precisam de uma palavra, né? Mais do que aqui ele dizer, ó, vistam esses calçados, é um dever nosso, né? São Paulo dizia, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, se não evangelho. E eu digo para vocês, ai de vocês, se não anunciarem o evangelho. Aonde, Marcos? Em todo tempo, em todo lugar, a qualquer momento, na fila do banco, na fila do mercado, na fila da comunhão eucarística. Tem que anunciar o evangelho da paz. Às vezes até na fila da comunhão. Sim. Na comunidade Bom Pastor, seu Newton. Não tem que anunciar o evangelho da paz? Porque a qualquer momento, a qualquer segundo, o espírito de guerra entra, né, gente? Ou não é? Na nossa casa não é assim? Está tudo bem feliz, daqui a pouco 2 filhos começam a brigar um com o outro. Né? Aí o que o Espírito Santo tem que fazer em você se não fizer tem alguma coisa errada? O Espírito Santo vai fazer assim, vai lá e anuncia o evangelho da paz. A boa nova da paz. Pacificadores. Né? Aqueles que anunciam a paz herdarão o reino dos céus. Uma bem-aventurança. Então é muito importante porque você não pode ficar parado, meu irmão. Nem parada. Você precisa anunciar a paz a todo momento, a todo segundo. Né? O que eu gostava muito do meu irmão Guido, né? Guido que está aí beato, né? Deve ser canonizado. É que o Guido não perdia oportunidade, gente. O Guido, ele estava com o porteiro dele, né? Ele conta uma história que o porteiro dele estava um pouco chapado, né? Aí ele sentou lá, ficou falando, mas por que você está fazendo isso, meu irmão? Jesus te ama.
Você sabe que ele tem um plano de salvação para você, né? E aí ele continuava toda vez falando com aquele porteiro, o porteiro se converteu. Né? Ele não perdia tempo. Uma das histórias mais bonitas que eu tenho do Guido foi meu irmão que me contou. Ele estava dentro do ônibus com o Guido, aí ele viu o Guido assim, ficou de longe. Não vou falar com ele não, vou ficar só observando, né? Como ele gosta de falar, urubu servando, né? De longe. Ele não era convertido na época, ele falou, aquele é o Guido lá da nossa paróquia Nossa Senhora da Paz, ele conhecia mais ou menos. E aí, quando chegou em frente ao fórum, ali no centro da cidade, o Guido desceu do ônibus. Tinha um mendigo na rua, todo mundo maltratando o mendigo, né? Bêbado, sujo. E o Guido desceu, tirou o sapato dele, tirou a camisa dele, deu para o mendigo, sentou do lado e ficou, ó. Aí meu irmão ficou olhando assim, porque o ônibus ficou parado um bom tempo ali. Ele falou assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Sabe por quê? Porque o Guido compreendeu isso. Que ele tinha que estar calçado de prontidão para anunciar o Evangelho a quem for, gente. O mundo está sedento, gente. O mundo está sedento dessa paz que nós temos. O mundo está sedento de tudo isso, desse amor, e você precisa anunciar com sabedoria, né, gente? A palavra diz prontidão, né? Oportuna e inoportunamente, mas com sabedoria para essa prontidão. Eu não posso me esquecer, uma vez eu vi um testemunho de um rapaz que ele contou, né, que ele foi pregar num retiro como esse, e tinha sentado lá atrás uma amiga dele, uma amiga que era da pá virada, né, drogas, vida perdida, ateu, graças a Deus, mas aquela que está no mundão, né, e ela estava no retiro. Ele conhecia essa menina de 10 anos atrás, e aí quando terminou a pregação, a menina foi falar com ele, poxa, fulano, você também é convertido, né? Ele falou, sou batizado no Espírito Santo. Esse ano faz 30 anos que eu estou batizado no Espírito Santo. Aí ela virou para ele, como? 30 anos. Quer dizer que na época que você me conhecia, você já era batizado no Espírito Santo? Já. E por que você não me falou desse Deus maravilhoso que salva, cura e liberta? Por que você não me disse? Eu passei mais 15 anos depois na sarjeta, perdi tudo, perdi meus pais, fiz não sei quantos abortos. Você tinha que ter me anunciado a palavra. Por que você não fez? Silêncio. Eu estou falando isso porque você não pode perder a oportunidade. Aqueles que vierem até você, abra-se a Deus. Diga assim, Senhor, eu estou calçado sim. Eu estou calçado com a prontidão para anunciar o Evangelho, né? Porque tem muita gente que calça, né? Bota os calçados da preguiça, né? Do respeito humano. Bota o calçado lá para ver, né? Quantos de nós perdem tempo? Vou falar de mim, tá? Vendo jogo de futebol, né? Vendo mesa redonda sobre o Flamengo, Vasco, Fluminense, né? E tanta gente precisando de uma palavra, tanta gente precisando de um apoio, tanta gente precisando de alguém para ouvir, gente. Às vezes não é nada mais, não. A pessoa quer que você ouça ela. Sente do lado e ouça. Uma vez eu estava saindo ali na Rua do Lavradio, na Lapa, né? Aí um mendigo me parou. Doutor, posso falar com o senhor? Eu falei assim, não tenho nada, não. E não tinha mesmo. Já sem um tostão. Não, só quero que o senhor me ouça. Aí, imagina a cena, de terno e gravata, sentei no banquinho ali, em frente à praça, tinha uma escola municipal, uma situação, em frente tinha uma boca de fumo. Os advogados passando e falando, excelência, tudo bem? Tudo bem. E eu sentado com o mendigo assim, ele falando, sabe o que é, senhor? Porque eu acho que a vida não vale a pena. Começou a desabafar comigo, né? Aí eu falei assim, podia ter um irmão da comunidade aqui para me ajudar, né? Podia ter um irmão, que fosse um irmão evangélico, alguém. Mas não tem, então vai ser eu e você, Espírito Santo. E aí fiz uma oração pelo rapaz. No meio do povo. No meio do sol, o sol, gente, naquele dia deve estar uns 44 graus. Eu suava em bicas, né? E ainda tinha que descer toda a Avenida Chile para pegar o metrô. E todo mundo olhando, muita gente passando. Mas e daí? A gente tem que ter essa prontidão, gente. É muito importante, porque muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida e nós seremos, tá, a palavra de Deus, o consolo de Deus, a força de Deus, o anúncio de Deus. E vocês podem não saber, mas isso pode salvar aquela vida. Amém? Outro exame de consciência. Será que você está vestindo a prontidão
do anúncio do Evangelho? Você está anunciando o Evangelho às pessoas, principalmente as mais próximas a você? Né? Ou você faz aquela oração, Senhor, tu sabes, converte. Muito importante. Lembre que o calçado é o que faz a gente andar, é o que faz a gente mover, é o que faz a gente sair de si mesmo, é o que faz a gente progredir. Muitos de nós estão há 30 anos e ainda estão com os mesmos pecados. Poxa, eu não progrido, eu não consigo ser santo, Senhor. Por quê? Olha, será que você está calçando as sandálias da prontidão para anunciar o Evangelho? Será que você está parado no mesmo lugar? Porque você ainda fica na sua vida pequeno burguesa católica de missa e comunidade Bom Pastor? Sabe, aquela vidinha comodista? Será que você está atento às oportunidades que Deus te dá todo dia, toda hora? A todo momento? Então, se você estiver, glória a Deus. Se você não estiver, é hora de mudar. Amém? O próximo, vamos lá. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu amo esse versículo, gente. Embraçai, né, o escudo da fé. O escudo em Roma antiga, né, tem vários escudos, mas o que eu gosto mais, e eu acho que é esse que Paulo está se referindo, não sei se vocês já viram aquele filme que ganhou o Oscar, né? Agora esqueci o nome do filme, que era o Gladiador. O Gladiador, vocês já viram? Que era com Russell Crowe, né? Russell Crowe, que ganhou o Oscar, que ele era um general romano. O filme começa com uma batalha romana, e você vê os escudos, eles eram escudos retangulares, né? Que literalmente eles embraçavam mesmo, seguravam aquele escudo, e ele era um escudo de madeira, mas a frente dele era de couro, né? E quando eles iam para a batalha, eles molhavam com água, eles ficavam embebidos de água. Por quê? Porque naquela época tinha uma tática horrível. O inimigo pegava a flecha, embebia a ponta da flecha com um pano e piche, tacava fogo e ó, tchuf! Era uma arma mortal, porque era uma flecha inflamada. Olha, essa analogia de São Paulo é sensacional, né? Por que o escudo? Porque aquele escudo romano, quando a flecha incendiária tocava no escudo, a água apagava a flecha. Apagava a flecha. Então ele usa, embraçai o escudo da fé. Embraçai o escudo da fé. Lembre-se daquilo que você acredita. Lembre-se de quem você é. Do Deus que está com você. Isso é muito interessante. Agora, você sabe o que mais eu achei, preparando para falar aqui com vocês? Deus me deu uma concepção muito importante sobre comunidade, sobre irmãos e irmãs, sobre igreja. Porque você sabe quando esse escudo era mais invencível? Era invencível. Não tinha jeito. Quando aquele escudo daquele soldado se associava aos escudos de todos os outros soldados. E eles perfilhavam, eles se colavam um escudo no outro, outros vinham por cima, né? E ficavam no meio e colocavam os escudos acima, outros à frente, outros à direita, à esquerda e atrás, e aquela falange romana avançava contra a flecha, contra a pedra, contra tudo. Aí eu compreendi, meu Deus, agora eu entendi. A minha fé é importante, sim. O exercício da minha fé é muito importante. Mas eu só vou ser invencível se Helena, você embraçar o teu escudo da fé junto comigo. Moisés, se você junto com Helena e comigo, embraçar o escudo da fé junto comigo. Cíntia. Gente, claro como a luz do sol, né? Aí o que o inimigo faz? Ele sabe que eu com a minha fé, eu vou ter muita força, vou apagar os dados inflamados, mas ele sabe que eu juntando, embraçando a fé em comunidade, na igreja, eu sou invencível. Nós somos invencíveis. Aí o que ele faz? Ele vai dizer para a Zenaide que o Newton falou mal dela. Logo, a Zenaide não vai querer congregar com o Newton e não vão embraçar a fé juntas. Vejam como a estratégia, eu quero que você agora entenda,
que todo sentimento ruim que for plantado sobre você, sobre um irmão da igreja, sobre um irmão da comunidade, entenda que ele faz de você menos invencível. Porque Satanás sabe que nós temos essa arma. Satanás sabe que eu orando em casa é uma bênção, Deus me transforma, mas quando eu oro com Newton, com Alquira e com Naira em comunidade, aí não tem jeito, né? Eles já não gostam daqueles que oram, eles já não gostam. Mas quando a comunidade Bom Pastor se levanta, ele treme. Ele, ó. Você que está em casa, que não é da comunidade, quando a sua comunidade, quando a sua família se levanta, ele, ó, pernas para que te quero. Esse carisma da unidade da comunidade, gente, é uma coisa divina. Se a gente compreendesse isso, e entendesse que cada patadinha dele, para nos separar, para nos dividir, é algo que quer tirar de nós a vitória, porque ele sabe que quando nós nos levantarmos seremos invencíveis, acabaria todos os nossos problemas, gente. Entendam isso. Se você tiver algum rancor agora por alguma pessoa que está aqui, ou você que está em casa, abandone isso em nome de Jesus e embrace o escudo da fé, né, para apagar todos os dardos do maligno. Bom, 17, vamos lá. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Tá? Bom, o capacete da salvação, é óbvio que o capacete, todos sabem, protege a cabeça, não é isso, gente? E é muito raro, a gente consegue intuir que Paulo está falando aqui dos nossos pensamentos, né? A gente vive uma época, hoje, no mundo, tá? Em que nós temos muita gente sofrendo com as doenças psíquicas, tá? Todas elas, depressão, tá? Síndrome, ansiedade, síndrome de burnout, né? Esgotamento mental, e vários. Nossa geração é uma geração, e eu acredito que as próximas que vêm vão sofrer ainda mais, né? Porque vivem a cultura do imediato, né? Do ineditismo, de mensagens de celular e etc. Então, o que acontece? A grande dica que Paulo dá é a seguinte: vestir o capacete da salvação. Esse capacete da salvação que ele pede para nós vestirmos é essa convicção de que somos salvos em Jesus, tá? Que somos salvos em Jesus. É muito importante. A maioria das pessoas, elas se deixam levar pela depressão, por essas doenças, porque elas não experimentam isso, não experimentam essa ideia da salvação. E vejam, eu não estou dizendo aqui que você não pode ter que passar por essa noite escura, tá? Grandes santos passaram por essa noite escura, tá? Teresa d'Ávila, João da Cruz, né? O padre Jonas Abib, que a gente conhece, né? Passou por momentos difíceis do ponto de vista mental. E o que segurou ele? O capacete da salvação, tá? Entender que é o capacete da salvação. Isso é muito importante que você vista, para que você seja considerado salvo, você compreenda que você é salvo, tá? E por último, que meu tempo já acabou, né, Newton? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Eu até acho, muita gente acha, aqui é a única arma de combate. Eu não acho, todas para mim são armas de combate, né? Mas essa é a única arma de ataque. Não sei, eu acho que os calçados, anunciando o Evangelho, você também faz, é uma arma de ataque. Mas aqui realmente, quando ele fala que o Espírito Santo tem uma espada, que é a palavra de Deus, né? Ele nos dá aqui força para não ser apenas alvo de ataque, né? Não dá força, porque dá a palavra de Deus. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tirei férias em fevereiro, e lá em casa, aconteceu, assim, tudo que você possa imaginar quando eu tirei férias, né? Eu fiquei com tanto trauma que, assim, uma semana antes de eu terminar as férias, eu falei, eu nunca mais tiro férias na minha vida. Por quê? O que aconteceu? O meu irmão separou da esposa, separação tumultuária, né? Isso meu pai cardíaco e acabou indo para lá, mas já voltou, tá? Já está lá no amor, né? Mas isso nas minhas férias.
A Cíntia entrou no hospital, quando viu estava com apendicite, teve que operar de emergência. Maravilha, né? Nesse momento, eu peguei Covid e fiquei 3 dias em casa, parecendo a múmia do Munra, assim, acabado, né? O meu outro filho provavelmente pegou influenza, a Cíntia pegou influenza na recuperação da apendicite e, creme de la creme, né? Meu filho, jogando futebol, rompeu os ligamentos do joelho. Só Jesus, né? Tudo isso nas minhas férias. Aí, eu comecei, né? Ao invés de colocar a espada do Espírito, né? Comecei a colocar a espada da murmuração. Aí sabe o que eu fiz? Até hoje está aqui no meu relógio. Eu comecei a rezar a liturgia das horas, todas as horas canônicas, eu de férias. Aí eu rezava 6, 9, 12, 3, 18 e 8 horas da noite. Todas. Quando eu me vinha um pensamento ruim, já está o Santíssimo ali, me vinha um pensamento ruim, e aí me vinha um pensamento horroroso, assim, ruim, aí vinha assim, guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Me via outro, eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Eu comecei, gente, é uma coisa incrível, o Espírito Santo, ele começa a pegar a palavra que você está consumindo, e quando você menos vê, ele vai lá e pum, ele solta aquela palavra. Às vezes vinham palavras assim que eu tinha rezado com a liturgia das horas, e aí eu fui vendo o poder que a palavra de Deus tem, poder que ela tem, poder para nos defender, gente, o poder para nos consolar, Quantas vezes eu estava sozinho, cansado, com problema, querendo chorar, aí vinha uma palavra, vinha um salmo, eu recitava aquele salmo, né? Senhor, dai-me de novo um espírito decidido. Vinha uma oração, vinha uma consolação. Então, para a gente caminhar, se você não estiver orando com a palavra, lendo a palavra, se alimentando da palavra, é como o Hugo falou, como é que você vai para o campo de batalha sem a espada? O Padre Antônio diz que a palavra de Deus é como se fosse a matéria-prima que o Espírito Santo usa para nos transformar, para nos modificar. Se você não tem contato, intimidade com a palavra de Deus, meu irmão, você não vai estar pronto para a batalha. Amém? Porque o Espírito Santo quer fazer isso em você.